né? Então, a professora Nádia Batella Gottlieb, ela possui graduação em Letras pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em Literatura Portuguesa pela USP, e livre docência em Literatura Brasileira também pela USP. Atuou como professora de Literatura Portuguesa, desenvolveu atividades de pesquisa e ministrou cursos de graduação e de pós-graduação em várias universidades, aqui no Brasil, como no exterior, né, como a Universidade de Oxford e de Buenos Aires. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira contemporânea, e principalmente nos seguintes temas: conto brasileiro, narrativa de Clarice Lispector, arquivo pessoal, diários, epistolografia e autobiografia. Atualmente está vinculada como professora colaboradora ao programa de pós-graduação em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da USP. Então, nós vamos aqui deixar o espaço do chat para quem quiser se inscrever, para fazer alguma interação com a professora no final, né, da fala dela, e pedimos que os microfones mantenham-se desligados, ok? Uma lista de presença eu irei colocar já, para que vocês possam assinar. Muito obrigado, professora, mais uma vez, e a sala é toda da senhora. Obrigada, Leonardo. Obrigada aí pela apresentação, e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu digo com vocês de João Pessoa, que programam agora o segundo CONEL, não é, Leonardo? É o segundo. Agora, o terceiro CONEL. É o terceiro já. Terceira edição. Eu estou pegando o bonde andando, como diz o outro, né? Já estou no terceiro. E agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, aí de João Pessoa, e conversar com as pessoas todas que quiseram vir até essa sala para esse bate-papo. Eu devo dizer a vocês o seguinte: eu optei por não escrever um texto e não me deter num texto só. Então, eu gostaria que vocês entendessem essa minha intervenção como uma conversa, né? Uma conversa entre pessoas que nesse fim de tarde estão aqui para falar de um assunto que eu acho que interessa a todos nós, senão não estaríamos aqui, não é mesmo, Leonardo? A gente estaria em outros lugares, não é? Verdade. E eu sempre, nessas lives que eu tenho feito, e nesses últimos meses, e até dia 15 de dezembro, vão ser muitas. E é muito bom que isso aconteça, porque é um período em que todos ligados, de alguma maneira, à literatura, e a literatura de Clarice, estão envolvidos com essa proposta, né, de festejar o fato de Clarice ter existido, não é mesmo? E, por ocasião, então, dos 100 anos de nascimento dela, tá? Ela nasceu em 1920, então ela faria 100 anos agora, no dia 10 de dezembro próximo, tá? E eu tenho iniciado essas minhas lives fazendo uma homenagem a duas pessoas que eu acho que contribuíram muito para o estudo da Clarice. Uma delas no campo acadêmico, que é a Olga de Sá, e recentemente falecida, e que escreveu 2 livros muito importantes sobre Clarice, e que, por vezes, parece estar meio esquecida, né, das referências bibliográficas. Então, eu faço questão de registrar a importância que a Olga de Sá teve para os estudos da Clarice. Vejam vocês, em 1979, a Clarice tinha falecido há 2 anos, né, em 1977. Em 1979, ela lança um livro chamado A Escritura de Clarice Lispector. E é um livro extremamente importante, porque ela faz uma leitura crítica, primeiro, da crítica, dos anos 40 aos anos 70,
quem foram os leitores críticos de Clarice, mapeia essa crítica. Então, estabelece já uma contribuição muito boa, né, para nós. Depois, ela estuda o tempo, estuda o foco narrativo, o seco, o úmido, quer dizer, são temas muito pertinentes na literatura da Clarice. E estuda também, ela praticamente privilegia o estudo da Epifania, que depois vai ser seguido por tantos outros leitores. Tá? Ela faz uma leitura do Joyce, uma leitura da crítica literária brasileira, que também se detém nesse item, nesse tópico, né, que é a Epifania, e passa por 8 romances, né? Ela só não foi no 9º, eu acho que porque quando ela estava terminando o trabalho dela para defender, o Sopro de Vida devia ter saído poucos meses antes, né? Porque o Sopro de Vida é de 78, e ela já lança a tese dela em 79, quer dizer, já sobre a forma de livro. Então, eu acho que não deu tempo dela, então, se dedicar a esse livro. E depois, ela lança, em 1993, ela lança o segundo livro dela, que se chama A Travessia do Oposto. Eu acho muito interessante o título, porque pode servir esse título como uma bússola, né, de orientação nas leituras da Clarice, porque a Clarice tem isso, né? Se vocês se lembram da advertência que ela escreve logo no início de A Paixão Segundo GH, ela se dirige a possíveis leitores e diz, né, que esse livro ela gostaria que fosse lido por pessoas de alma já formada, né, e que parece, naturalmente, a experiência, né, do personagem atravessar o oposto daquilo a que se quer chegar. Então, isso também serve como um risco do bordado episódico das narrativas de Clarice em alguns dos seus textos. E a Olga de Sá estuda aí a paródia, que ela chama de paródia a sério. E nesse segundo, então, ela vai até o Sopro de Vida. Ela faz uma leitura do ponto de vista semiótico, né, analisa cada livro que ela lê da Clarice, cada romance, ela dá um rótulo, né, um título, né, significativo em função do tipo de signo. Então, a cidade sitiada é o signo sitiado, né? Ela fala depois do signo sublimado, enfim, cada romance ela encontra um tipo, né, de signo, e todos os 2 livros, ela foi orientada, então, pelo Haroldo de Campos, e todos os 2 têm, então, um prefácio do Haroldo. Então, gostaria muito de lembrar a Olga de Sá, não se esqueçam de ler a Olga de Sá, né? A outra pessoa que eu gostaria de lembrar é a Suzana Amaral, né? Também recentemente falecida, né, em junho, e que contribuiu muito para a divulgação da literatura da Clarice através do cinema. Eu acho que o filme dela, A Hora da Estrela, ganhou prêmio, a Marcélia Cartacho, nordestina, né, que nem vocês, que nem parte, né, dos que estão na nossa sala de conversa, mas a Macabea ganhou, a Marcélia ganhou prêmio de Urso de Prata, né, de melhor interpretação, e foi, assim, eu acho que um meio de divulgação muito eficaz, né? Naturalmente, a Suzana Amaral, ela não optou por fazer um filme do livro, da novela. Alguns chamam de novela, outros chamam de romance, né? Da novela A Hora da Estrela. Ela optou por fazer uma adaptação. Então, ela usou só uma parte do livro, que é a história da Macabea. A outra parte, ela não adotou, vamos dizer assim, para o seu filme. E por quê? Dizia ela que o fato do Rodrigo
SM contar a história, a fala do Rodrigo, iria deixar o filme muito monótono. Então, ela abdicou dessa história e só usou a outra história. Então, não é o livro da Clarice Lispector. É uma adaptação, é uma opção que ela teve, né? Eu acho que ela se saiu muito bem na história que ela escolheu contar. Ela contou muito bem a história da Macabéa, mas a gente não pode dizer que ali é o livro da Clarice, né? Porque o livro da Clarice seria o livro todo, as duas histórias, e ainda com uma terceira pessoa por trás, que é a Clarice, porque em A Hora da Estrela, a Clarice se insere na história, fazendo assinatura entre os 13 títulos, né? O romance tem 13 títulos. Eu acho muito bom isso, 13 títulos. E eu acho que mais títulos houvera se espaço tivera, como diz o Camões, né? Na página de... Isso quer dizer o quê? Que as histórias se multiplicam. Não existe uma história, não existe duas histórias, né? Na quinta história, imagina, é um conto que se chama A Quinta. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta só tem o título, né? E ela começa dizendo que mais histórias, se 1000 oportunidades lhe dessem. Quer dizer, ela segue a tradição das 1001 noites para contar várias histórias, né? Como a personagem da 1001 noites contava para não ser morta, né? Para garantir sua sobrevivência, né? Então, eu acho que essas duas pessoas merecem ser lembradas, né? Tanto no meio acadêmico, que é o caso da Olga de Sá, que deu aula na PUC de São Paulo, né? E também numa faculdade do interior, em Lorena. E quanto a Suzana. A Suzana me falou que tinha a intenção de fazer um filme sobre Perto do Coração Selvagem. Eu passei a minha vida esperando esse filme, e infelizmente esse filme não chegou, né? E nesse ano a gente tem 2 estreias, nesse ano teríamos 2 estreias, mas tivemos uma só, que é o livro do Prazer, né, da Marcela Lordi, que está estreando já nesse ano, baseado em uma aprendizagem ao livro dos prazeres. E tem também A Paixão, segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, que seria lançado esse ano, mas por causa da pandemia foi então adiado para o ano que vem. Então nós temos aí mais 2 filmes, né, que têm essa chance, vamos dizer assim, de levar a literatura da Clarice para esse público, né, do cinema. Bom, eu queria começar essas considerações fazendo uma observação. Quem vê hoje a Clarice, né, sendo divulgada do jeito que está sendo, com tantos eventos, né, publicações novas, né, está sendo publicada toda a obra dela, graças a Deus, que não é mais coletânea da coletânea da coletânea, isso me deixava muito nervosa, porque as pessoas acabavam não sabendo os títulos que ela publicou, né? O Rio de Janeiro, o Tempo, frases, capítulos de livros, quer dizer, isso não dava noção da obra da Clarice, às vezes não sabiam nem quais eram os títulos, né? Então, eu acho que essa reedição da obra completa, tanto dos romances quanto dos contos, de certa forma, traz de novo a obra da Clarice, tal como ela foi editada, né, dos anos 60, porque dos anos 40, né, dos anos 40 até os anos 70, e também traz as obras póstumas, não é? Como é o caso do Sopro de Vida, que foi editado no ano depois da morte dela. Agora, eu acho que nos tempos atuais, existe uma facilidade de divulgação muito grande, né, pela internet, apesar de a internet também trabalhar contra a Clarice, né, porque há muito texto falso que não é da Clarice. Mas seja como for, a gente tem os e-books,
que fica mais fácil ter acesso à obra dela, né? Além dessas reedições físicas, né? Que para mim, eu acho que são as melhores, né? Eu gosto do livro, eu gosto de pegar no livro, sabe? Eu gosto de passar uma página para outra, sem ficar clicando, né, no computador, né? E acho que é uma oportunidade também dessa divulgação se fazer também no teatro. Então, a gente vê, se vocês abrem, aí vocês veem a quantidade de peças de teatro, né, sendo levadas, estavam algumas sendo levadas e tiveram que depois ser transferidas por causa da pandemia, mas algumas mantêm cenas, trechos na internet que a gente pode também consultar. Agora, é preciso a gente distinguir o que é notícia, né, do que é história. Então, é muito comum as pessoas acharem que só agora a Clarice está sendo divulgada. Eu já ouvi isso em vários lugares. Por quê? Porque isso é um problema da imprensa, porque a imprensa se preocupa com a notícia. O que está acontecendo? Está acontecendo a edição de todos os contos, todas as crônicas, que não são todos. Todas as cartas, que acho que não vão ser todas, porque quem garante que não vai ter uma carta na gaveta, né, de alguém para quem ela escreveu. Quer dizer, você não dá conta disso tudo, né? Devia ser que nem o Nelson Rodrigues, quase todas, né, as peças, mas enfim. Então, é preciso distinguir o que é notícia do que é história, né, da divulgação da Clarice, que começou quando ela começou a publicar o primeiro romance, né? Então, o Perto do Coração Selvagem, que causou, assim, um espanto muito grande, porque ela era completamente desconhecida, Perto do Coração já teve críticos maravilhosos falando bem do livro. Antônio Cândido, né, o Lauro Escorel, o Sérgio Méliès, o Lúcio Cardoso. Então, eram críticos muito, muito competentes e consagrados já naquela época, e que faziam resenhas em jornal, né, em periódicos, e que se ocuparam da Clarice. E de uma maneira muito curiosa, porque o Sérgio Méliès diz, mas, meu Deus, quem é essa moça de nome estranho? Eu nunca vi falar nela. Né, mas registra o seu espanto diante da novidade do romance, né, do Perto do Coração Selvagem. Então, quando ela editou os primeiros contos, em 1940, 41, e nas revistas do Rio de Janeiro, não teve repercussão. Ninguém escreveu sobre esses contos, que recentemente foram editados em livro. Né? Aparecida Maria Nunes, em 91, achou esses contos e registrou na dissertação de mestrado dela, como ela vai registrar depois as 450 páginas femininas que a Clarice escreveu na imprensa, né? Que também é um caso à parte, a gente pode conversar sobre isso depois. Né? Mas a crítica surgiu a partir de 1940, né? E de 43, dezembro de 43. E de lá para cá, essa crítica foi aumentando, né? Foi aumentando, a tal ponto que no fim dos anos, da década de 90, já não dava mais para acompanhar tudo que se escrevia sobre Clarice. E há que considerar também, nessa gradação, né, da divulgação da Clarice, a divulgação que ela também foi conquistando no exterior. Né? Então, você vê, em 1950, ela estava nos Estados Unidos, né? Que ela ficou morando lá 7 anos, depois de morar um tempinho, depois que ela casou, né, com o diplomata, pôs o pé na estrada, como acontece, né? Diplomata vai trabalhar em vários países. Então, ela foi primeiro para Nápoles, depois para Berna, na Suíça, depois para a Inglaterra, numa cidadezinha do sul da Inglaterra, uma cidadezinha praiana, com uma praia cinzenta, muito ruim de se tomar banho. Depois, então, 7 anos lá nos Estados Unidos, né? E quando ela estava lá, então, ela conseguiu
publicar em 2 revistas lá, ajudada pelo Érico Veríssimo, ela conseguiu publicar 2 contos, né? Tentação e Amor. Então, foram os 2 contos, mas umas revistas, assim, de âmbito, sabe, cultural e, naturalmente, de mínima divulgação, né? Mas é justamente nos anos 50, em 54, que ela tem o Romance Perto do Coração Selvagem, traduzido para o francês. Então, aí é o começo de um percurso que vai só acrescentando traduções ao longo do tempo, né? Depois, na década seguinte, já são 6, depois passam para 12, depois 40 e poucos, depois na outra década 40 e poucos, depois vai para quase 70, a tal ponto que em 2010 eu fiz esse levantamento, eu tive essa paciência, né, de fazer uma planilha com esse levantamento. Até 2010, já havia 180 livros de Clarice traduzidos no exterior, né, em outras línguas. Isso a imprensa não conta, né? Parece que a Clarice começou a ser divulgada, por quê? Porque ganhou um prêmio em Nova York de tradução, com todos os contos, ótimo, né, que tenha sido. E porque esses volumes estão sendo traduzidos também nas outras línguas. Mas ela já tinha, até 2010, tradução em 20 países. Então, não é pouco. Depois, na década seguinte, em 10 anos, ela tem 120. Tudo bem, vocês vão dizer, puxa, 180 durante tantas décadas contra 120 numa década só. Mas nós estamos numa outra era. A técnica de impressão mudou, a internet bombou, né? Os e-books estão sendo divulgados. E ainda digo mais, essas 180 traduções, eu não incluí, e aí aumenta ainda, contos publicados em coletâneas ou seleção. Por exemplo, literatura latino-americana, então colocam ali um conto da Clarice. Então, isso aumenta muito. Eu só estou me referindo a obras, a livros mesmo, editados, né, e traduzidos no exterior, tá? Então, eu acho que é possível, sim, é muito bom que a Clarice tenha essa divulgação que tem hoje, a gente participa, né, dessa festa, né, dos 100 anos, está virando uma festa mesmo, e muito merecida, né, muito merecida. Agora, é hoje a festa, mas essa divulgação não é de hoje, ela tem uma história, né, ela começou nos anos 50, no exterior, né? E é preciso, então, fazer essa diferença, né, de uma história de 80 anos. E não são só os tradutores, aí entra um grupo de pessoas que trabalhou muito para divulgar a Clarice. Tem os tradutores para o inglês, o Gregory Rabassa, por exemplo, o Giovanni Pontiero, são vários, eu não vou falar todos aqui. Mas para a França, por exemplo, além da Teresa Moutonnier, que é a primeira, depois teve a importância do trabalho da Hélène Cixous, que em 1979 escreve um artigo para Poétique, e a partir daí, então, ela começa a escrever também criativamente, quer dizer, fazer a sua literatura a partir dos textos da Clarice, e divulga a Clarice muito bem na França. Eu sempre, quando falo da Hélène Cixous, eu lembro de um episódio que eu presenciei. Eu fui para a Feira do Livro em 2015, porque eu fiz o prefácio da tradução francesa do Minhas Queridas, que é aquele volume de cartas que a Clarice escreveu para as irmãs, né? Ela tinha 2. A Elisa, que era mais velha, também ficcionista, romancista e contista, eu estou fazendo um livro sobre ela, que é muito pouco conhecida, e a Tânia, que é do meio, que também escreveu um livro de contos depois que as 2 outras irmãs faleceram. Olha que coisa curiosa, né? Então, ela esperou esse tempo todo para fazer o livro dela, né?
Mas então, e lá no Salão do Livro, teve uma sessão na Defama, que é a que detém os direitos da Clarice, né? E depois teve um espetáculo de teatro, no Teatro de l'Odéon, né, que fica ali no miolo mesmo, ali perto das universidades e tudo. Bom, e eu fui, né, ganhei a entrada e fui. E o que era esse espetáculo? Era Hélène Cixous falando sobre Clarice, a partir de algumas considerações feitas por uma jornalista, e, a certa altura do espetáculo, uma atriz se levantava, ia para o microfone e fazia a leitura, né, de um texto em questão, que estava sendo ali, né, tratado pela Hélène Cixous. Eu fiquei muito emocionada nesse dia, porque o teatro não tinha um lugar vago, mas nenhum. E estava todo mundo ali para quê? Para ouvir a Clarice por intermédio da Hélène Cixous. Então, ela teve uma importância muito grande, né? Não só na França, como nos Estados Unidos, porque ela tinha também um seminário lá nos Estados Unidos sobre Clarice. Então, ela ficava, né, nos dois países, né? Então, fazia esse trabalho aí duplo. Então, foi muito importante o trabalho dela. E os professores das universidades no exterior também, né, que são muito importantes, os editores dessa obra traduzida. Então, é um grupo de pessoas que colaborou para que a Clarice fosse mais conhecida lá fora também, né? Agora, por que também ela é assim tão conhecida e chegou a esse ponto? É porque ela é uma escritora de qualidade, né? Quer dizer, ela é uma escritora excelente, né? Ela tem um nível de excelência em termos de estética, né? Em termos de qualidade estética. É difícil encontrar uma escritora com o nível de qualidade dela. E escreveu coisas muito diferentes. Ela escreveu 9 romances, escreveu 9 livros de contos e crônicas, escreveu cartas, ela entrevistou muita gente, publicou entrevistas em páginas, em periódicos, na Manchete, na Fatos e Fotos, que eram revistas de grande circulação na época. Ela escreveu em 3 jornais, páginas e colunas femininas, ela escreveu artigos, alguns, 2, desde que era estudante na Faculdade de Letras, na Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. Na época era a Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, né? E escreveu na revista Senhor, que também era de grande divulgação, e fez muitas traduções e muitas adaptações, adaptou Poe, né, a Agatha Christie, e algumas também para o teatro, né. O André Luiz Gomes fez um estudo muito minucioso a respeito sobre esse tópico, que é o tópico das traduções, né. E eu acho que, além dessa diversificação de obra, né, ser uma obra muito diversificada, ela tem a capacidade de fisgar a gente, né? De raptar a gente, eu diria quase de sequestrar. Eu só não digo que é um sequestro, porque a gente, quando se dispõe a ler, a gente está querendo ser levada, não é? Então, não é esse tipo de ser levada, vamos dizer assim, sem a nossa anuência, né? Então, a gente cede, né, ao texto e deixa o texto nos levar, né? Mas ela tem essa capacidade, né, de seduzir o seu leitor e de levar o leitor por caminhos nunca dantes navegados. Aí é que vem a coisa. Existe muito o fator surpresa nas obras dela, né? Isso se deve às leituras que ela fez da Agatha Christie, ela era leitora das traduções também, ela gostava muito do Simenon, tem muito de coisa policial na Clarice, vocês veem a quantidade de crimes que tem, de suspense, a mulher que matou os peixes, isso para criança,
A criança tende a passar por isso, né? A gente não tende a abafar experiências fortes da criança em relação a emoções, em relação a sensações, né? Isso, a pedagogia moderna sabe muito bem, quer dizer, quando você quer acariciar a criança e poupá-la de bruxas, de monstros, você está deseducando a criança, você não está educando. Então, ela tem essa coisa da morte, né? E logo nos livros infantis, né? O crime está em A Maçã no Escuro, né? A felicidade clandestina, a menina mata, né? O pinto, né? Um pintinho, né? Uma ave, né? Então, GH mata a barata, né? Então, há grandes crimes, né, na literatura da Clarice, né, que são extremamente necessários, imprescindíveis e transgressores. Todos, né, têm essa função de transgressão, quer dizer, de você construir uma liberdade, sabendo se libertar daquilo que lhe prende, né? Que o prende. Então, eu acho que é uma literatura que propõe sempre uma redescoberta do mundo. Eu acho aí que é importante, né? Ela tem uma crônica muito bonita, que me toca muito, né? Porque eu fui para Brasília eu sou da primeira turma da Universidade de Brasília, eu sempre digo que eu virei monumento histórico, né? Primeira turma. Meu pai e minha mãe, a mamãe era educadora, ela que me alfabetizou quando eu tinha quase 5 anos, porque o papai não queria que ela lecionasse, tinha criança pequena, papai, ela pegou e montou uma escola da prefeitura na garagem da nossa casa em São Paulo. E ali eu comecei a copiar errado e ela me pôs para dentro. Então, foi ali que eu comecei a ler, e até hoje não continuo lendo, né? Tentando entender o que a Clarice está querendo nos dizer, né? Os mistérios de Clarice que realmente são indesvendáveis, né? Tudo termina no mistério, né? Mas então eu acho que eu sou muito ligada a Brasília porque o meu pai e minha mãe foram para Brasília em 59, antes da inauguração. E eu cheguei em 61, fui fazer um ensino todo reformado, no chamado Elefante Branco, e aquilo me causou um impacto terrível, porque eu saía do Instituto de Educação, nos velhos moldes tradicionais, né, da educação paulistana, né, morava em Ribeirão Preto, e com aquelas carteira de ferro grudada no chão, de repente eu entrava numa escola que eu pegava a carteira, levava para onde ir, tinha aula o dia inteiro, de manhã e de tarde, tinha aula de teatro, minha irmã fazia bateria, então era um outro mundo, né? E foi ali, então, que eu descobri Brasília, e os encantos de Brasília, que hoje, coitada, recebe tanta coisa ruim de todos os estados, cada um deposita os seus males, né? Ali, né? Ela é o depositário de muita coisa ruim que é importada para ela, coitada, ela tem que receber aquilo, né? Na Câmara, no Senado, nos ministérios, coitada, é uma cidade muito sofrida hoje em dia, né? Mas, enfim, eu peguei ainda um pedaço, assim, sabe, tipo... ares que ficaram de um Darcy Ribeiro, por exemplo, né? Eu ainda pude respirar um pouco, depois veio o golpe de 64, foi um arraso, né? Mas ela tem essa crônica maravilhosa de Brasília, são detalhes, sabe, detalhes que são fundamentais. Brasília é construída na linha do horizonte, essa linha horizontal é a linha do Lúcio Costa. É quando ele desenha o projeto de Brasília, porque Brasília fica numa baixadinha e ela é circundada por um terreno que é levemente elevado em relação à cidade. Então, por isso que é chamado de Cidade-Céu. Né? Uma vez eu fiz numa brasa, que é aquela Brazilian Studies, né, que tem os encontros, eu fiz uma sessão com a minha irmã, que é urbanista, e que mora em Brasília, Tânia Batella de Siqueira.
Então, ela vivia, e até hoje, né, briga com as empreiteiras, né, contra. Você já imaginou o que é ser urbanista e arquiteta em Brasília, trabalhando junto ao governo? Quer dizer, é brigar com empreiteira todo dia e ir no Ministério Público, né? Então é isso. Mas nós nos juntamos e ela falou do Lúcio Costa, porque ela se comunicou, tem cartas com ele e tal. Então ela falava do projeto e eu analisava a crônica. Então, como é que a Clarice foi sensível aos pequenos detalhes, né, do projeto do Lúcio Costa. Ela tem uma imagem sobre Brasília que eu gosto muito, né, porque ela acha que aquilo parece um outro país, né, um outro planeta. Ela diz, habitada por brasiliários. É como se você chegasse num novo Marte, num novo Vênus, né. Fala também dos espaços vazios. A Clarice é uma escritora também sensível aos espaços vazios, né? Porque é o espaço vazio que configura o preenchido, né? Quer dizer, é a conexão entre o espaço preenchido e os espaços não preenchidos, por construções ou por sei lá o quê, que dá também essa noção da forma, né, da arquitetura de Brasília. E ela tem uma expressão do lago muito interessante, ela diz, a crispação das águas do lago. Eu gosto muito disso. Toda vez que eu vou a Brasília, eu olho para o lago e lembro dela, porque é um descampado e tem sempre aquela vibraçãozinha na flor da água, né? E ela tem uma outra também expressão nessa crônica, que eu gosto muito, que ela, quando está diante de Brasília, e para ela, Brasília é o retrato da minha insônia, ela diz, é o retrato da minha insônia, ela também arremata com uma imagem que eu acho muito interessante para traduzir o que é o impacto diante da obra de arte. Ela diz, é o espanto inexplicado. Espanto inexplicado. Que eu acho que eu sinto isso, apesar de eu ter morado lá durante todos 8 anos eu morei lá, mas toda vez que eu chego em Brasília e vejo aquela arquitetura, né, aquela obra do Lúcio Costa e do Niemeyer, eu me lembro da Clarice, né, espanto inexplicado. E eu acho que é o que a gente sente diante da construção estética da Clarice. Quando a gente lê um texto da Clarice, como essa crônica, que é maravilhosa, tem 3 versões, ela foi acrescentando pedaços, né? Tem 3 versões. E porque ela trabalhava muito também com fragmento. Não tem aquela coisa de começo, meio, fim. Os contos, sim, eles têm mais unidade. Mas mesmo tendo começo, meio e fim, alguma coisa subterrânea acontece ali para destruir essa coisa, essa camada simétrica, né? Que ela desenha. Então, eu acho que esse espanto é o que a gente sente diante da obra de arte de Clarice, né? E é um espanto que está em vários lugares da obra dela, né? Os contos, por exemplo, autobiográficos, né? Que ela conta da vida aí no Nordeste, eu estou falando aí do pessoal, né? De João Pessoa, que está me assistindo, mas de outros lugares também do Nordeste. Ela viveu 10 anos no Nordeste. Porque ela chega em 1922, que eu achei o navio, né, com uma data provável de chegada em Maceió, fica ali 3 anos, de 1922 a 1925, né, ela chegou com 1 ano e 3 meses, a Clarice dizia que era com 2 ou 3 meses, não era, né, tem as certidões, pelo menos dizem que ela chegou com 1 ano e 3 meses, então, ela foi em 22, ela tinha 1 ano e pouco, foi para Maceió, ficou ali até 25, e dali então foi para Recife até janeiro de 1934. Então, esse espaço ela viveu no Nordeste, né? E ela viveu intensamente no Nordeste. Então, os contos autobiográficos da Clarice são também impactantes. São contos, não tem aquela tensão de GH, que eu acho que é o texto mais tenso da Clarice, mais do que A Hora da Estrela. Para mim é o mais tenso,
é o mais intenso, sabe? É o mais difícil de ler, sabe? Difícil de ler, assim, de ser insuportável, de você não aguentar aquilo que ela está dando para a gente, né? Para os possíveis leitores. Né? Mas, ao mesmo tempo, é encantador. Por isso que é o que eu mais gosto. Né? Mas vamos lá. Então, nesses contos autobiográficos, já aparecem determinadas linhas, né, que a Clarice vai cultivar. É lógico que ela escreve esses contos na década de 70, né, no começo da década de 70, ela publica Infelicidade Clandestina, né? Mas, então, é uma infância passada no Nordeste, filtrada pela Clarice adulta. Né? Essa infância é recriada através da linguagem da Clarice, de teor autobiográfico. Tá? Então, por exemplo, tem os Banhos de Mar, né, que eu adoro esse conto, que é da praia de Olinda, e ela ia com a família de madrugada, né? De madrugada, aquela coisa de ainda estar meio escuro, tomava o bonde para descer até Olinda e ir para a Praia do Carmo. Era a Praia do Carmo que havia ali. E orientada pelo pai, a mãe já tinha morrido em Recife, né? Então, orientada pelo pai, tomava banho de mar e não tirava o sal do corpo, porque o pai dizia que aquilo fazia bem para o corpo. Então, existe já uma educação, né, sensorial, eu diria até mais sensual, da criança Clarice. Ela já tinha essa potência de sensações, né? Não é à toa que ela disse que escrevia conto lá em Recife, né, para o diário lá de Pernambuco, e ninguém publicou, porque ela não contava fatos, ela contava sensações. E as pessoas queriam contos que contassem uma historinha, como tradicionalmente se fazia na época. Né? Então, existe essa sensibilidade, né, diante de sensações. Né? Restos do Carnaval também, vocês já devem ter lido, né? Tinha também a criança, que no Carnaval, em Recife, consegue uma fantasia de rosa feita com sucata das fantasias dos ricos, porque era pobre mesmo, né? Como a gente diz, pobre de maré, né? Era muita miséria. A Tânia, irmã dela, da Clarice, me contava que eles comiam pão amanhecido e laranjada aguada, né? Às vezes não tinham o que comer. O pai era mascate, vendia, né, coisas de porta em porta, então eles eram bem pobres, né? Então ela tem essa fantasia e está assim preparando para o Carnaval de Recife, né? Naquela época já era o Carnaval de Recife, mas a mãe era doente, tinha paralisia progressiva e também tinha mal de Parkinson. Esses são os dois registros que a gente tem da doença da mãe da Clarice. Nunca apareceu sífilis, nunca. Isso foi uma invenção, né, nova aí de um biógrafo, né? Mas então, e ela então quer ir para a festa, né, do Carnaval, mas a mãe está doente, tem que comprar remédio. Então, existe esse jogo entre você, a condição humana, né, de ter que conviver com a festa do Carnaval e, ao mesmo tempo, com a tristeza da doença. Eu sei que depois ela volta para a festa e acaba descobrindo o ser mulher, ela de 8 anos, o ser mulher diante de um menino de 12, né? Ela vestida de rosa, né? E se sentindo, né, mulher diante do menino. Então, é também, mais uma vez, a coisa da sensualidade, mas já mais erotizada, né? Essa descoberta do ser mulher, que é o que aparece nas personagens femininas de Clarice ao longo dos romances todos. Tá? São as mulheres se descobrindo enquanto mulheres. Né? No final do GH, o que GH conta da história que aconteceu no dia anterior? O clímax ali, o final da história. Eu, ao passar por essa via crucis, por esse processo no quarto de empregada,
onde eu descobri que Janair se tornou visível para mim. A empregada antes não tinha nem rosto, ela não enxergava a empregada só era alguém que fazia serviço para ela, sabe? Na linha mesmo da escravidão da sociedade brasileira. Ainda usava um uniforme escuro, ela era negra, então ficava assim, tudo muito confuso, sabe? O uniforme e o corpo, a tal ponto que ela não distinguia o rosto da Janaína. Então, lá no quarto de empregada, para onde GH vai, e é tudo, a cena, a história é essa, ela descobre que o outro é visível, é gente, é ser vivo. E depois, ao matar a barata, ela vê o sumo branco da barata saindo do de dentro. Aquilo é o sumo vital, que ela come como se fosse uma hóstia, e sente o sentido da morte. E sentir o sentido da morte é esgotar a vida, né? A tal ponto que é justamente esse enfrentamento da morte que lhe dá o sentido da vida, que lhe devolve o sabor da vida e a alegria de viver. E ela vai querer dançar no Talpe Bambino, lógico, e nós com ela também, porque depois de ler esse livro tão pesado, a gente também merece, né? É mesmo, Maria Bernadette? Eu estou te olhando ali no cantinho da tela. Pois é, então, é isso que eu queria dizer do Restos do Carnaval, né? Da descoberta da feminilidade. E tem Felicidade Clandestina e tem vários outros, né? Mas o que eu queria ressaltar, eu vou já caminhando para um final, para depois a gente partir para as perguntas, né, e tentativas de resposta, né? Mas o que eu queria, então, dizer é que o espaço, né, da literatura da Clarice não é só o que está ali dito, ela lida muito com aquilo que não está dito, que está ali através de sugestões, de ironias, de silêncios e de mistério. Porque ela dizia, né, é tudo mistério. É tudo mistério. Numa crônica autobiográfica, que ela diz na Cynthia Chelny, que eu sempre cito essa crônica, eu adoro essa crônica, né? Chama Explicação de uma Vez por Todas, né? Esclarecimento, explicação de uma vez por todas. Na Cynthia Chelny, você fala, oba, hoje vamos ter aí os esclarecimentos de uma vez por todas, né? Daí ela termina, bom, mas se não acontecesse, se eu não tivesse vindo para o Brasil, teria ido para os Estados Unidos? Era uma hipótese, né? Era uma hipótese porque os judeus saíam fugidos dos pogroms e podiam tanto vir para cá, para o sul, quanto para o norte, né? Então, eu escreveria em inglês? O que seria de mim? O que seria eu se não tivesse sido aquilo que eu fui? Mistério. Então, mesmo numa crônica assumidamente autobiográfica, que se propõe esclarecer os pontos todos da sua, pelo menos alguns principais da sua vida, ela não esclarece coisa nenhuma. Ela termina com perguntas e com esse fecho, essa palavra, mistério. Então, é uma literatura que a gente não pode ler querendo entender tudo. É diferente do Graciliano, é diferente do Jorge Amado, sabe? É um outro universo. Aí você tem que se deixar levar, como a gente se deixa levar pela literatura, ler é se deixar levar pelo texto. Senão não tem sentido, né? É se deixar levar pelo texto, mas para onde e como a Clarice nos leva. Aí é que vem a especificidade dos textos dela. É que ela embarca a gente sem saber para onde a gente vai, há 1000 experiências de surpresa, de espantos inexplicados pelo caminho, a tal ponto que ela nos desconexa da ordem. Aí é que está. É que eu chamo, por exemplo, em GH, o caminho de GH, é um caminho da desmontagem do eu, da desmontagem de tudo, não é só do eu, é de tudo. Porque um dos títulos de Água Viva era Objeto Gritante, mas tinha um outro ainda, que era Atrás do Pensamento.
Então, é uma literatura que não te leva para pensar, refletir, concluir, 2 mais 2 é igual a 4, não. Ela desmonta sistemas e te leva para atrás do pensamento. E o que existe atrás do pensamento? É o que a gente descobre quando lê. Cada um tem um caminho, dependendo da sua própria experiência pessoal, daquilo que já leu, como sente o mundo, aquele mundo que ela traz, né? Mas eu tenho alguns parâmetros, né? Ela desmonta tudo. Então, ela desmonta a sociedade escravocrata, por exemplo, através da Janaíra. Ela desmonta uma sociedade liberal que não conseguiu acabar com a fome. É o caso de Crianças Chatas, que é a primeira crônica que ela escreve no Jornal do Brasil. E a primeira crônica que deve aparecer ali em todas as crônicas, que não são todas, né? Então, é o problema da violência da sociedade, que ainda permite a coisa da fome. É a violência policial, em Mineirinho. É um dos textos mais violentos que eu já li na minha vida. A polícia chega e mata com 13 tiros. E ela diz, já não é mais a polícia a serviço, né? Já não é essa vontade de matar. Então, é uma crítica à violência, né? E, ao mesmo tempo, lida com personagens, sobretudo mulheres, tem o Martim, que é o mesmo caminho, de A Maçã no Escuro, mas personagens femininas que passam por esse processo de desmontagem, de desconstrução. Começam a enxergar uma sociedade patriarcal, machista, autoritária, né? Às vezes, tem gente no Brasil que ainda diz que não é feminista. Gente, como é que pode alguém dizer que não é feminista? O feminismo, para mim, é aquele que defende os direitos da mulher, que tem os mesmos direitos do homem, ou de qualquer outra pessoa. Ela nunca foi feminista. Ela não era feminista. Ela não era... numa entrevista a Olga Borelli, ela diz, a Olga Borelli, que acompanhou o trabalho de Clarice, até organizou, né, os fragmentos de Um Sopro de Vida, por exemplo, né? Ela diz que a Clarice era contra sistemas, era contraísta, né? Contra ismos, judaísmo, sabe? Qualquer sistema filosófico, psicanalítico, sei lá, qualquer explicação com Clarice não encaixa, porque ela acaba desmontando em direção a alguma coisa que ela situa no campo da experiência do ser, que ela chama de estar sendo. Aí é o desprendimento de tudo que é cultura, que oprime, que reprime, que tem norma, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Ela desconstrói isso tudo para atingir o que é o ser vivo, o sentido da vida. Então, embora muita gente diga que a Clarice é depressiva, de fato, aquela imagem da TV Cultura realmente, né, é a única imagem ao vivo que a gente tem, e ela realmente está do contra, né? Não, é a anti-entrevista, quer dizer, o Júlio Lerner foi muito forte de persistir e conseguir fazer uma entrevista, né? Mas ela vai no movimento contrário, né? Ela tenta destruir a entrevista, né? E até certo ponto ela constrói essa desconstrução, né? Mas ele consegue terminar a entrevista e fazer perguntas para ela, embora ela não responda e às vezes volta, sabe? Tem um ir e vir ali extremamente, né? Eu diria, sabe? Desconstrutor, né? Desconstrutor. Mas então o que eu queria dizer, né, é que um tipo de literatura desse tipo, né, um tipo de literatura como essa da Clarice, ela tende a desmontar os sistemas e a atingir o sumo. Só que a linguagem não dá conta disso. Então, uma das conclusões que se tira é de que a linguagem é ineficiente.
ela aponta para a coisa, mas quando ela toca a coisa vira ouro, como em A Hora da Estrela, é isso? Então, eu acho que uma das, vamos dizer assim, das conclusões que a gente pode tirar desse percurso que a gente fez até agora, né, é de um percurso extremamente revolucionário, nada benevolente, sem fazer concessões para nada, e que acaba sendo até suicida, porque ela desmonta a própria estética, ela desmonta a própria ficção. Se a gente observa, alguns romances, ela nem chama de romance mais, conto, no final, são ficções. O Sopro de Vida são pulsações. Então, ela está chegando ali, né? Na abstração, na pulsação, na veia do pulso, que vai redundar, numa última instância, no silêncio. Aí não precisa mais da palavra. O ser já está sendo. Então, se atinge esse estágio de estar sendo, a palavra já não é necessária mais, né? Então, vive-se a vida. E que ela resume muito bem naquela frase final, né? De A Paixão segundo GH. A vida se-me é. Não é ela que vive a vida, é a vida que já está nela. Né? Ela já é objeto dessa própria vida. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou parar por aqui. Senão não tem as perguntas, não é mesmo? Eu fico falando, o tempo passa e as perguntas não vêm. Leonardo, você é nosso... Professora Nádia, muito obrigado, eu estou aqui emocionado, eu acho que eu posso falar por todo mundo. Acho que passaremos aqui o dia inteiro ouvindo a senhora falando sobre Clarice, que não seria cansativo, né? Realmente, belas palavras, né? Eu acredito que eu nem tenho, não tenho nem palavras para agradecer, né? Sobre suas colocações, sobre a obra de Clarice Lispector, né? Poética, como a Amanda está falando, a professora Amanda, poética, as palavras da senhora foram poéticas e intensas, como a de Clarice, né? Então, temos algumas perguntas, sim, né? 6 pessoas se inscreveram, e o primeiro, acredito que é o Rafael Severino Oliveira da Silva, né? Eu acredito que o Rafael vai abrir o microfone para fazer alguma pergunta, né? Ele não escreveu nada aqui no bate-papo. Boa noite. Ai, respirar aqui, porque eu ainda estou fascinado. Primeiramente, obrigado. Boa noite a todos e a todas. E a senhora meio que já respondeu um pouquinho da pergunta, quando a senhora falou um pouco sobre felicidade clandestina, né? Mas o único registro, né, videográfico que a gente tem de Clarice foi a entrevista que você referenciou, né, do Júlio Lerner, no programa Panorama, né, em 77. E, diante de sua vivência, de seus estudos, né, de tudo que a senhora sabe sobre Clarice, eu queria perguntar o seguinte: até que ponto, para a senhora, toda a obra de Clarice era Clarice escritora, e a partir de que ponto passa a ser Clarice pessoa? Eu percebo que o conto eu estava até pensando depois, sabe, que aquele conto das reinações de Narizinho fosse um fato que ela vivenciou. Ela poderia ser aquela menininha que teve o livro negado, né, durante várias vezes, quando você começou a falar um pouco sobre isso. E eu fiquei, até que ponto os contos, os romances, não foram histórias que ela vivenciou, né, ela enquanto pessoa, e não apenas narrativas ou ficções ou histórias de outras pessoas. E aí, acho que é isso. Ô, Rafael, você me coloca numa saia justa, porque é impossível você estabelecer limites numa obra do escritor entre aquilo que é ele, enquanto
pessoa, eu vou dizer assim, histórica, vamos dizer assim, que tem um cartão, tem um RG, sabe como é que é? Essa pessoa, historicamente presente na vida oficial nossa, e aquele que se projeta. Eu parto do princípio seguinte, de que toda obra vem de alguém. Toda obra é escrita por alguém. Ela tem uma fonte, né? Ela vem de alguém. Agora, o percurso entre esse alguém que escreve e aquilo que ele coloca no papel é uma alquimia que a gente não tem acesso, né? Então, no caso que você... Há duas coisas que eu queria ressaltar a partir da pergunta que você faz, né? Como a Clarice trata daquilo que a gente pode chamar de intimidade, há vários modos de chamar isso, inconsciente, intimidade, psique, dependendo de quem fala, né? Mas desse interior, do de dentro das pessoas, se ela sempre trata desse território, né, do de dentro, as coisas realmente tendem a se confundir. Agora, é quase que impossível você definir que aquilo é a própria Clarice e não outra coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Quando ela escreve, por exemplo, os contos autobiográficos, né? Eu estudei no ginásio pernambucano, antes eu estudei no grupo escolar João Barbalho, e está escrevendo em primeira pessoa, então você diz, ela é a Clarice. Por quê? Porque eu tenho um documento, que ela estudou no João Barbalho, que depois ela estudou no ginásio pernambucano. Ela fica sendo ainda mais Clarice quando eu descobri, fazendo a biografia dela, que ela não declara que estudou no Colégio Hebreu Yiddish brasileiro. Porque existe uma questão aí da Clarice com o judaísmo, que é uma questão complexa, né? Ela era descendente de judeus, mas ela não segue a religião judaica, ela usa imagens de tradição cultural judaica, mas ela não praticou a religião judaica, nem cultivou uma participação em grupos, né, de cultura judaica, como a irmã fez, né, como a irmã Elisa fez, né? Então, quando existe esse vazio, e a gente preenche um dado biográfico, então, realmente, é um outro atestado de que pode mesmo ser a Clarice, né? Porque ela se cala diante de algumas coisas, ou então ela nega algumas coisas, ou ela afirma e nega logo em seguida. Então, existe um negaciar de informações de ordem biográfica, que eu fui observando ao longo, né, de toda essa minha pesquisa, tá? Então, eu sempre cito uma observação do Silviano Santiago, que estava na minha banca. Ele falava, você parece detetive, que vai atrás das pistas, mas o objeto seu que está sendo pesquisado parece que vai na frente despistando. Existe esse jogo, sabe? Por isso que montar uma biografia, sobretudo aqui em relação a Clarice, é um jogo de encaixe que lida com coisas que você pode dizer são autobiográficas, porque são devidamente documentadas, que são autobiográficas porque não são documentadas, olha como é que fica complicado. E há outros dados que você não sabe se são ou não. Você citou o caso da menina, né? Da felicidade clandestina. A menina chamava-se Reveca. E eu conheci a irmã da Reveca, eu fui atrás. Né? Ela chama Susana Horowitz. É uma família de judeus que morava na Bahia, e de lá veio então para Recife, e a menina foi colega mesmo da Clarice, né? Na escola, no ginásio, eu acho já, pernambucano, não me lembro agora. E a Reveca, olha como as coisas são complicadas, eu fui lá conversar com a Reveca, mesmo porque a Reveca é da família Berenstein,
que tinha a livraria Imperatriz, numa esquina da Rua da Imperatriz, e a Clarice morou, não no casarão, aí no caso da Praça Maciel Pinheiro, mas ela teve um outro endereço que era na Rua da Imperatriz, do lado da livraria Imperatriz. Então, ela conhecia a livraria Imperatriz, aquele mundo de livro, porque realmente era uma livraria, depois virou papelaria. Hoje eu nem sei como é que anda aquilo. Mas, então, ela conheceu aquilo, e conheceu, e realmente a menina foi colega dela da escola. Agora, quando eu fui falar com a Suzana me deu um depoimento. E ela falou, sabe, Nádia, essa história que aconteceu com a minha irmã, e ela é muita vaidade de dizer que a irmã era personagem, né? Quando a minha irmã foi pro Rio, encontrou com a Clarice, ela falou assim, olha, você vai ficar espantada, porque você vai ver um livro em que você aparece. vai ver um texto meu em que você aparece. E, realmente, ela apareceu, aquela menina do conto é a minha irmã. Só que eu vi a foto da menina, né, que ela me deu, até eu coloquei na fotobiografia, porque é uma das fontes, né, ó, essa menina existiu, tudo bem. Mas quando a Suzana começou a contar, eu vi que a Suzana estava retratando detalhes que estão no conto. Entendi. Então, ela já estava filtrando a imagem da menina criança, que era irmã dela, através do texto da Clarice. Então, você vê como é que é complicado o depoimento também. O depoimento enquanto documento. Então, não, são, vamos dizer assim, manifestações, vamos dizer assim, de ordem histórica, tudo bem, mas a gente precisa desconfiar, porque não se pode ter certeza de que ali existe uma verdade histórica. Isso acontece até com a irmã da personagem, né? No depoimento dela, entendeu? Então, é muito complicado essa relação, né? Entre história e episódios históricos, vamos dizer assim, de ordem biográfica, né? E a ficção, né? A ficção. Quer dizer, o que interessa para a gente é aquela Reveca de felicidade clandestina, né? Daí você pode dizer, ó, ela existiu, era filha do livreiro, realmente ele tinha uma infinidade. E isso está muito bem descrito num filme, num curta, de Recife, que é do Marcelo Gomes, que depois fez o Aspirinas, né? Como é que chama aquele filme? Que tem Aspirinas no título, eu sempre esqueço o nome desse filme, mas vocês sabem qual é, que é um filme famoso. Depois também fez aquele dos jeans, que numa cidade todo mundo trabalha fazendo jeans, uma coisa absurda, né? Então, e ele fez um filme muito interessante, em que ele mostra a menina chegando numa livraria. Espanto inexplicável, né? É a postura dela diante dos livros que ela não tinha, né? Que ela não tinha. E o conto tem outras implicações, né, de sadismo, de masoquismo, que também são muito bem elaboradas pela Clarice, né? Ô, Rafael, estou respondendo assim... Ah, não, eu estou fascinado, muito obrigado. Parte do que eu gostaria, mas a gente tem um tempo aí que o Leonardo está controlando a gente, a Laura. A minha linha de estudo não é letras, né, independente do ataque, é psicologia, eu sou estudante de psicologia, e a obra da Clarice, ela sempre me intriga, sabe, porque tem muitos conceitos que a gente consegue da psicologia vivenciar enquanto a gente lê Clarice. Da psicologia e da psicanálise também. Da psicanálise, principalmente, né, que é a minha abordagem de escolha, inclusive, mas... enfim, acredito que ela conseguiu desconstruir, né, desmontar, anatomizar até as investigações póstumas, né, como a senhora bem colocou aí, mas muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Então, a próxima
a próxima pergunta, professora, seria do Daniel Tapia Siqueira, né? Desculpa, Daniel, ele pediu para fazer, né, a pergunta por ele. Então, foram 3 perguntas, então vou juntá-las agora. Professora Nádia, como você vê os estudos sobre a escrita feminina por Helene Cixous, que encontrou na literatura de Clarice em terreno fértil? A segunda pergunta, né? A senhora prefere que eu fale todas as 3 ou prefere... Não, vamos por partes. Vamos, essa da Helene Cixous, eu já falei um pouco da Helene Cixous, da importância dela. Eu já ouvi críticas muito, até severas contra a Helene Cixous, porque ela levou para os Estados Unidos também uma Clarice feminista, e, sabe, eu acho, olha, eu não compartilho, assim, com esse ponto de vista. Eu acho que cada um é de um jeito e tem que ter liberdade para ler do jeito que quiser ler, sabe? E o caso da Helene Cixous, eu gosto de ler a Helene Cixous, eu gosto, porque ela tem naquela época, as pessoas até criticavam, né, tinha uma expressão que usavam, assim, ironicamente, é o fluxo libidinoso do discurso, né? Porque estava ligado mesmo a uma linha feminista lésbica. Havia muitas lésbicas que estavam nessa linha, vamos dizer assim, de leitura da Helene Cixous, né? Mas que, olha, eu acho que, sabe, produziram textos muito bons, não só lá, como no Canadá. Eu cheguei a ler vários textos bons, inspirados, vamos dizer assim, na Clarice, né? Que é o que a Helene Cixous faz, né? Vivre l'Orange, quer dizer, ela pega assim um fio da Clarice e aquilo ela vai, sabe? Eu não sei se é novelando ou desnovelando, mas vai. Então é aquele fluxo e vai por caminhos muito poeticamente muito louváveis, muito, sabe, esteticamente muito bem construídos. Eu vi uma crítica, e até vou repetir o que eu falei outro dia, que ela confundiu mère, que é mar em português, com mãe, e daí foi atrás do mère, né? Mãe, traduzido erradamente. Mas ela usou bem aquilo, para aquilo que ela quer, que é a literatura dela. Né? Então, eu acho que, sabe, eu acho que é válido, eu admiro muito o trabalho dela, muito mesmo. E ela começou em 79, foi no ano que a Olga de Sá lançou o livro dela, né, sobre o qual eu falei aqui no começo, a escritura de Clarice Lispector. A década de 70 é muito importante, né. As coisas começaram mais ainda, depois dos primeiros, da década de 40, elas tiveram um impulso muito grande nos anos 60, o Luiz Costa Lima, o Benedito Nunes. O Benedito me dizia sempre, ele não foi inspirado nos laços de família. A obra de Clarice que fisgou o Benedito foi A Paixão Segundo GH. Tanto que ele lê A Paixão quando sai, em 1964, e começa a escrever artigos no Estadão em 65. E aí ele não para mais, né? Até morrer. Ele foi um dos críticos mais constantes e regulares da literatura da Clarice. E desvendou um mundo, sabe, que eu acho que é estupendo. É dele, por exemplo, a questão do misticismo, primeiro do existencialismo, daí ele diz, não, eu exagerei. Ele faz até um meia-culpa, eu acho bonito isso na crítica, sabe, não é bem assim, né? Como dizia o Machado de Assis, tem essa frase que é memorável, que eu adoro. A verdade é essa, sem ser bem essa. Eu adoro essa frase do Machado. Então, o Benedito diz, eu fiz uma leitura existencialista, mas, né, não era bem assim. Então, ele larga um pouquinho a coisa do Sartre, né, e envereda depois pela filosofia da linguagem, pega o Heidegger, pega vários filósofos alemães, né, para ler Clarice, mas ele tem termos muito, até o Wittgenstein também, mas ele tem termos muito interessantes. É dele, por exemplo, o caso da desescritura.
que eu acho muito interessante, sabe? A literatura também se desfazendo naquele processo que a gente já comentou aqui antes, né? Então, vale, a Helene Seixu levou, lotou um auditório, eu sou testemunha, estava lá, batendo palma para ela. Vamos a outra, Leonardo? Vamos. A segunda pergunta do Daniel seria: há uma comparação dessa crônica sobre Brasília com a pintura de Giorgio de Chirico, que, aliás, fez um retrato dela na sua fase de sua pintura metafísica? Você concorda? Olha, o De Chirico, ele publicou a Clarice em 1946, e ela tem até uma crônica que se chama É Finita la Guerra. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas acabou a guerra. E ela conta o seguinte, que a guerra acabou, os meninos, ela estava em Roma, na Piazza Navona, onde ele tinha um estúdio de pintura, estava sendo pintado por ela. Eu até tenho uma foto desse estúdio que o Paulo Gurgel, o filho da Clarice, me mandou. E estava pintando lá, e o menino grita lá, né? Acabou a guerra, acabou a guerra. E o comentário dela é o seguinte: não acontece nada, não aconteceu nada. Olha só que coisa interessante, né? Anos a fio, esperando essa maledeta dessa guerra terminar, e quando termina, não acontece nada. E ela estava sendo pintada por ele, né? E o De Chirico tem mesmo, se você lembrar, agora que ele está falando, se você lembrar das pinturas do De Chirico, sabe, aqueles volumes, aquela perspectiva, aqueles vazios, né? Tem muito de Brasília também, tem razão, sabe, tem razão. Estou de acordo também. Tem mais ainda? Ele, do Daniel, tem, né? Vamos lá. Como você vê, professora Nádia, a participação de Clarice na passeata dos 100 mil em 68. Olha, a Clarice recebeu muitas injustiças, viu? Muitas. E uma delas foi do Renfrew, que fez lá o cemitério, né, dos escritores alienados. Ele achava que a Clarice era alienada. Ele falou isso da Elis Regina também, e então ele fazia lá o desenho dele, de uma tumba com uma cruzinha, e ia colocando aqueles que ele achava que eram alienados, né? E ele refez a amizade dele com a Elis Regina, mas com a Clarice não fez, né? Então ficou essa coisa. Mas a Clarice nunca foi alienada. Nunca. É uma pessoa que escreve uma crônica como Crianças Chatas, sobre a fome, a indignação diante da fome. Ela termina assim: eu quero gritar a minha indignação diante disso, né? Escreve em 1964, veja bem, o ano de 1964, em pleno anos 60. Ela escreve um romance como A Paixão Segundo GH. Pensa bem. Denunciando, né, de certa forma, uma sociedade que não dá visibilidade ao outro, né? Ela escreve nos anos 70 sobre o bafão carioca. As idosas que querem pagar sexo, né, como a dona Cândida Raposo, a viúva que vai no médico e diz: o que está acontecendo comigo? Eu tenho 80 e tantos anos, estou com tesão. O médico: é a vida, dona Cândida. Cândida ainda é o nome, a ironia, né? Entendeu? Então, nesse A Via Crucis do Corpo, há uma série de, vamos dizer assim, personagens que constituem minorias, tá? Minorias. A menor mulher do mundo. Quer dizer, é quase que um mural dos preconceitos por diferentes pontos de vista. Como é que aquele diferente é visto? Por várias pessoas de várias profissões, né? Com várias posturas, né? Então, eu acho que
ela tinha que ir mesmo com os amigos dela nessa passeata. Não, ela era amiga dos intelectuais ali. E ela foi também nas reuniões do colégio dos filhos dela, eu até ponho lá na fotobiografia, uma foto dela com a Tônia Carreiro, né, no colégio lá onde os meninos estudavam, que teve uma reunião de paz contra a ditadura, então ela também foi. Né. Agora, ela não fazia uma literatura explicitamente engajada. Aí é que está a diferença. Mas se você lê o que está ali, né, atrás do pensamento, para seguir a expressão dela, você pode considerar o percurso da literatura dela como um percurso de denúncia. Mas não é da maneira como se fazia a denúncia, isso e aquilo, ela não está assim decretada explicitamente, sabe, como se fosse um manifesto, sabe, de adesão a alguma coisa. Não, ela fez uma carta de adesão ao Teatro de Câmara, a pedido do Luz Cardoso, ela escreveu um texto de adesão, tá? E há determinados trechos de crônicas em que ela fala mais explicitamente sobre a situação política. Só que o jeito dela tratar essas grandes questões de ordem ética, de ordem moral, de ordem política, de ordem filosófica, de ordem psicanalítica, o jeito dela tratar isso é através da estética, é através da linguagem, é através da construção de estruturas de não pensamento, estruturas de sensações, de sensualidades, de erotizações, de profanações. Ela faz um elogio ao imundo, porque o imundo é criatura de Deus. O imundo existe. Está em GH. E no filme aparece de uma maneira esplêndida isso. Essa fala profana, né, de que o imundo tem o seu lugar. Né? Ela gostava do feio, do sujo, do imundo, da sucata. Né? Ela diz que isso tinha o seu lugar. Isso também é ser vivo, é coisa viva. Né? E merece, então, ser registrada na sua obra de arte. Né? Eu acredito que o próximo inscrito na fala é o Ivanildo. Oi, Ivanildo. Boa noite, Nádia. É um prazer falar com você pessoalmente. A gente já conversou tanto que esse encontro dá certo, né, Ivanildo? Verdade, professora. É um prazer escutar a sua fala, como eu sempre. Eu estou feliz aqui na companhia de vocês aí, viu? Nós, muito mais, professora, com a sua participação. Então, professora Nádia, eu queria fazer uma pergunta. Eu observo que nas obras de Clarice, em foco principalmente nas mulheres, personagens femininas, elas sempre falam de uma certa busca de uma liberdade. Ou liberdade ou uma fuga. Então, teria Clarice, a própria Clarice, alcançado talvez essa liberdade que as personagens dela tanto falam? A senhora se arriscaria a afirmar que ela teria ou não? Porque também no começo da sua biografia, a senhora cita uma fala do escritor e jornalista Otto Rezende, que ele fala que esses choques de cultura teriam feito de Clarice uma mulher muito diferente. E por essa questão dela ser uma mulher tão diferente, ninguém escapava dela. Então, é como se ela estivesse nessa constante busca. Entendi. Uhum. Bom, ela era uma mulher especial, eu acho, né? Em termos de postura, em termos de construção de personalidade, em termos de procedimentos, né? Narrativos, inclusive,
Então, eu acho que ela tinha suas singularidades, vamos dizer assim, era uma mulher forte. Eu acho que a Clarice era uma mulher livre. Sabe por quê? Ela escreveu o que ela quis a vida inteira. E, às vezes, ela teve alguns acessos de raiva contra críticos. Ela não gostava de ser criticada. Quando o Álvaro Lins criticou, ela ficou muito brava. Ela não aceitava a ideia dele ter dito que ela tinha lido Virginia Woolf e Joyce, sugerindo que havia ali influência. Ela não gostava desse termo influência, porque para ela tinha um sentido totalmente negativo, sabe? Ela não aceitava essa coisa de você experimentar o outro e talvez até incorporar alguma coisa do outro, que é tão normal, né, na literatura. É isso, né? Quem me diz que ela não tinha coisas do Simenon e coisas da Agatha Christie naqueles, vamos dizer assim, enredos, né, de suspense, né, de assim, certo perfil policial, né? Mas ela não gostava. E eu soube também de um outro encontro que ela avacalhou um crítico na frente de todo mundo, chamando inclusive de anão. Então, ela desabafou publicamente o que ela achava do cara, né? Então, a minha, pelo que eu andei lendo, né, eu não vou dizer pelo que eu sei, que nem o Rafael falou, você sabe, eu não. Para ler Clarice, a gente não pode saber muito. Você diz, eu sei muita coisa, Clarice, aí você desconfia, né, porque é um outro tipo de comportamento de leitor, né. Eu posso ter, enfim, tido oportunidade de reunir uma série de dados a partir de arquivos vários do mundo inteiro, sei lá, de várias cidades, de vários arquivos pessoais, institucionais, fui para a Ucrânia 2 vezes, né, fui para os lugares todos onde ela morou, quer dizer, eu fiz essa pesquisa, tudo bem, fiz, tudo bem. Agora, para ler Clarice, você precisa ter um outro tipo de postura diante do texto, aceitar aquilo que vem, embarcar. Tanto que, às vezes, depois da leitura, fica difícil você resumir. O que aconteceu? Quando eu li Laços de Família, li Amor, eu fiquei muito assim, intrigada. Mas e no Jardim ali Botânico? O que aconteceu, né? Desculpa interromper, a gente entra meio que num processo vivencial, né? Por isso de amadurecimento, o que vai acontecer comigo depois? Tem aquela frase genial do Guimarães Rosa, né? Clarice não é para ler, né? É para a vida, sabe? Tem isso. Agora, tem um jeito de ler Clarice que, pelo amor de Deus, né? Parece literatura de ajuda, porque fica catando aquelas frasezinhas assim, sabe? Igual a conselheira Cássio, fica pensando coisa aqui, coisa ali, aquilo vem descontextualizado, sabe? Vem fora do contexto, aí já não é Clarice. Porque a Clarice, as frases têm um contexto, né? Elas vêm num conjunto ali né, do antes e do depois, elas estão ali, né, numa rede de significação. Então, eu desconfio muito, sabe, dessas citações, sabe, de Clarice. Eu acho que elas levam a gente para uma coisa que deixa de ser Clarice e passa a ser outra coisa. Mas eu estava... Obrigado, professora Nádia. Eu acho que eu me perdi, Vanil. O que você perguntou mesmo? Não, eu perguntei qual era a sua opinião sobre as personagens, se elas realmente, nesse profundo redescobrimento, essa liberdade, essa fuga dessas personagens, o que a senhora achava? Porque na maioria das personagens dela, elas estão sempre ou viajando, ou elas estão sempre querendo se distanciar, ou fugir de alguma coisa. Eu queria saber o que a senhora acha que isso tem a dizer, dessa liberdade que Clarice fala tanto nessas personagens. Desde o primeiro conto. Leia Triunfo, pra você ver. Eu digo triunfo ou o triunfo, porque tem um tal de uma bolotinha, um círculo ali no jornal, na PAN, na revista PAN,
que alguns leem como o triunfo, outros leem, não, isso é uma diagramação tipo, estilo da época, então é só triunfo. Então, quando eu vou mencionar o conto, eu nunca sei se eu falo triunfo ou se eu falo o triunfo. Mas então, esse primeiro conto já é um grito, sabe, de louvor à força da mulher. A mulher sozinha, o marido foi embora, ela descobre no dia seguinte, é tudo que nem GH, é aquele mesmo esquema, mas ela descobre no dia seguinte que ele era um escritor frustrado, que ainda culpava a mulher, porque não conseguia fazer o livro dele. Olha que covardia, eu fico indignada com esse marido da Luísa, personagem, né? E ela, então, vem os pequenos detalhes do que ela sente na solidão, em estado de solidão e de perda. Primeiro conto, 1940, ela tinha 19 anos. E daí o que ela faz? A mulher nesse estado, o que faz? Vai limpar a casa, vai arrumar algum serviço. E ela vai lavar roupa no quintal. Daí chega lá, começa a lavar roupa, daí tira a roupa, toma um banho frio, e daí conclui, né? Eu sou forte. E ele vai voltar, porque eu sou forte. Ela gostava dele, queria que ele voltasse, né? Então, desde o primeiro conto, tem essa coisa de, sabe, de hino à vida e à força da mulher. Só que a tal da entrevista da TV Cultura deixou essa imagem para a gente, que é uma imagem dos anos 77, fevereiro, em que ela estava deprimida, ela não queria fazer entrevista. Ela não queria. E ela foi porque insistiram e acho que porque pagaram. Mas ela não queria, né? Então ela estava contrariada. E daí fica essa imagem, a Clarice é depressiva. Não. Se você vê ao longo da vida da Clarice, ela está sempre construindo uma libertação. Só que construir a libertação é um trabalho muito penoso. A narradora de GH fala para nós, ó, o horror sou eu diante das coisas. Então, construir a libertação é você enfrentar o que tem ali para ser enfrentado, seja lá o que for. Ou barata, ou qualquer outra coisa. Você tem que enfrentar isso tudo. Você tem que passar pela via cruzes. Por isso que GH também é quase que um painel de possibilidades de experimentações dentro da sua perspectiva da condição humana. São grandes emoções, turbulências interiores, incertezas, medos, revoltas, sabe? Inclusive físicas, sabe? Isso no filme do Luiz Fernando, vocês vão ver, está muito bem feito, ela vai se desvestindo, parece casca de cebola que você vai descascando, né? Joga essa norma católica para cá, joga a norma jurídica para cá, joga como é que eu vou dizer, as afirmações bíblicas de que o imundo é o imundo e não tem lugar, né, para o imundo. Então ela vai se despojando dessas coisas todas. Eu acho que isso é a construção da liberdade que ela passa para nós. Agora, haja coragem. Porque todo o processo de construção de liberdade é penoso. Não é um paraíso. É porque você tem que passar por tudo aquilo que faz parte da sua condição humana. Você não é feito só de coisas boas. Tem a gema do ovo, viscosa, nojenta, sabe, que dá enjoo, né? A vida também é isso, tem o feio, né? E tem o outro lado. Então, eu acho que o paradoxo que tem no Conto Amor é que traduz muito bem isso, as duas coisas juntas. É o carnaval e o remédio da mãe. Você tem que aceitar que a vida é assim. Quando aceita, está livre. Né? Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Professora Nádia, nós temos ainda alguns inscritos. Como é que a senhora gostaria? Posso pedir para chamar mais uma pessoa? A senhora quer terminar agora? Não, quantas perguntas tem aí? Nós temos mais 3 pessoas.
Hein? Quanto? Mais 3 pessoas. Tá, então vamos, tudo bem. Vamos? Mais breve, tá? Então, o próximo, né, da inscrição é o Everton Teixeira. Everton ainda se encontra na sala? Sim, boa noite a todos. Boa noite, professora Nali. Oi. Somos amigos já de Face, né? É um prazer ter a senhora como uma amiga já de Face. Já lhe acompanho há bastante tempo. É sempre uma honra. Alguns amigos de Face, às vezes, viram até compadre da gente, né? Eu já me sinto assim, com a senhora ou com você, né? Porque lhe acompanho sempre. É uma forma de estarmos perto. Obrigado pela fala. Ouvir Clarice por você sempre fecha algumas lacunas que eu como leitor tenho. E quando eu digo, eu sou professor universitário, quando falo com meus alunos que ajudar Clarice, eles ficam temerosos porque é difícil. Eu digo, meus queridos, não é Clarice que é difícil. Clarice e Guimarães Rosa não podem ser autores fáceis, porque eles são complexos como a vida. É impossível a vida ser vista de forma simples, né? Uhum. E Clarice, para mim, é muito mais do que ser feminista. Clarice, ela toca numa coisa que independe essa situação, como diz Aristóteles, que é acidental, ser homem ou mulher. Clarice, para mim, toca em algo mais profundo, que é o humano. E essa dimensão, para mim, eu, por exemplo, professora, não leio Clarice à noite, porque eu sei que eu não vou dormir, porque eu vou ficar olhando para o teto, eu vou ficar incomodado, eu vou me fazer 1 milhão de perguntas, e nenhuma vai ter resposta. Mas a minha pergunta, na verdade, tem a sua resposta, porque eu sou paraense. Pelo sotaque já deu para ver, eu sou de Belém do Pará. E na minha banca de mestrado, eu tive a honra de ter o professor Benedito Nunes, né? Então, Clarice sempre esteve perto de mim no curso de graduação em letras, até pela minha história como professor. Mas a pergunta é o seguinte: as pessoas, é uma honra para mim que sou paraense, e o sotaque já deu para perceber isso, né? Saber que Clarice esteve na minha cidade, e o mais importante, ela deixou isso registrado, que ela foi muito grata não só a Benedito Nunes, que ela quis conhecer pessoalmente, e que sempre se esquivou da entrevista porque tinha medo de se deixar contaminar pelo enigma presencial de Clarice, né? Isso deturparia a leitura que ele teria das obras dela. E de Francisco Paulo Mendes, o grande professor dos professores. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, essa importância de Belém do Grão-Pará na vida da Clarice, porque ela diz isso em entrevistas, inclusive uma entrevista com Sérgio Romano Santana e a Marina Colasanti. Ela diz: eu li muito, eu aproveitei enquanto estive em Belém, e eu li muito. Eu conheci Sartre em Belém do Grão-Pará, e o Romano diz assim: mas olha um preconceito com a minha região norte, né? Mas Sartre, se lê Sartre em Belém do Grão-Pará? Sim, o professor Francisco Paulo Mendes, que virou meu mentor, ele mandava trazer livros direto da Europa. Então ela leu muita coisa emprestada pelo Francisco Paulo Mendes. Então a minha pergunta se divide assim, para ser bem rápido: um pouquinho dessa Clarice leitora, e essa leitora que se constrói, inclusive recebendo os críticos do primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem, em Belém do Grão-Pará. Foi na minha cidade que ela teve acesso ao que diziam dela nos jornais. Então eu queria falar sobre um pouco isso, sobre essa construção da leitora Clarice. Obrigado, professor, uma ótima noite. Espero que a gente se encontre ainda em muitos eventos, que, aliás, esse mês de outubro parece que o mundo quer acabar com a gente, né? É evento todo dia, toda hora, graças a Deus. Fazia tempo que eu vi um outubro assim. Boa noite a todos. Eu tenho mais uma live quinta, tem outra sexta, tem a semana que vem, e vamos por aí afora falando de Clarice, né? Ô Everton, de fato, o Belém do Pará é uma cidade muito importante. Foi esse período de 6 meses que ela passou lá, logo depois que ela casou, né? Casou em 43, né? Em 44, ela foi para lá no primeiro semestre. E depois é só em julho, fim de julho, agosto, que ela vai, então, para a Europa para ficar os 15 anos fora, né? Com algumas vindas ao Brasil, entre um país e outro, né? Entre a mudança, né, de um país para o outro. Então, e foi tão importante isso, e ela registra isso nas cartas para as irmãs.
os livros que o Francisco Mendes, Paulo Mendes, lhe recomendava. Foi mentor dela. Foi mentor dela. Tanto que nos anos 70 ela quis voltar a Belém do Pará, até arrumar uma conferência, né, na faculdade, o Benedito levou para jantar na casa dela com a Sílvia, e ela quis voltar para rever o Francisco Paulo Mendes. Tá? Então, ela tinha muita gratidão pela orientação e amizade que o Francisco Paulo Mendes devotou a ela, né, dedicou a ela. O Benedito, eu gostava muito do Benedito, sabe? Para mim, é o melhor crítico de Clarice. Melhor crítico de Clarice. Porque mesmo que você não concorde com certas premissas dele, ele abriu o caminho para outras vertentes de leitura. E eu tive a felicidade de passar uma semana lá em Belém do Pará, em contato com ele todos os dias, num evento que houve em homenagem a ele. E foi muito bom eu ter ficado lá, porque para mim foi a despedida dele, né? Porque depois eu não encontrei com ele, antes dele falecer. Quando eu morava em Ribeirão, morei lá uns tempos, embora trabalhando na USP, em São Paulo, o Benedito foi a uma feira do livro. Eu organizei um dia de Clarice lá, e ele foi falar sobre Clarice. Fez aquela célebre conferência, né, o que narrar, como narrar, para quem narrar, né, a partir de GH, que é uma conferência exemplar, tá? É um texto exemplar do Benedito. Então, tanto Francisco Paulo Mendes quanto o Benedito são duas pessoas que acabaram ficando minhas amigas, embora eu nunca tenha visto o Francisco Mendes, né, o Benedito é diferente, mas esse Francisco Mendes eu nunca vi. O Benedito me deu um livro dele, que eles fizeram em homenagem ao Francisco Mendes. Né? E eu faço uma última observação. O fazedor de poetas, não é? Uma das poucas fotos em que a Clarice aparece com um sorriso largo é quando ela volta a Belém do Pará e abraça o Francisco Paulo Mendes. Essa foto está na fotobiografia. É uma das poucas fotos. A outra é quando ela está com a Madalena Veríssimo, que é a esposa do Érico, que era muito amiga dela, né? As famílias eram muito amigas. Então, tem as duas sentadas no sofá, é uma foto colorida, né? Ela com aquele batonzão vermelho, e a Mafalda com aquela cara mesmo de simpática, né? De acolhedora, né? Como sempre foi, as duas no sofá. E tem essa do sorriso largo também do Francisco. Você vê como é que elas são importantes. São as duas fotos em que ela ri. Ri, não é só, como diz a Ana, né? A personagem Ana no Conto Amor, não é só um sorriso de meia satisfação. É um riso largo, aberto. Muito bem. Leonardo? Obrigado. Oi. Oi, o próximo, obrigado, Everton. O próximo é o Rogério Motes. Acredito que, assim, Rogério se encontra na sala ainda? Sim, estão me ouvindo? Sim, Rogério. Professora, boa noite a todos. Muito obrigado pela fala renovada sobre a obra da Clarice Lispector. E, como sempre, né, já tenho te acompanhado em algumas lives, muito potente. Eu vou ser bem rápido na minha pergunta, porque faz parte de uma pesquisa que eu estou fazendo. As obras da década de 70, da Clarice Lispector, né, principalmente A Hora da Estrela, foi impactada pela eminência ou proximidade da morte da autora. Essa leitura que eu faço, fazendo da Clarice, principalmente da obra A Hora da Estrela, né, tem a ver muito sobre também uma leitura de um crítico literário chamado Eduardo Said, né, que tem o seu livro Estilo Tardio. Eu estou tentando mais ou menos pensar, articular essas duas questões, né, a proximidade da autora e o estilo tardio, né, Said. O som está ruim, eu não sei se ele acabou.
Ai, Rogério, eu vou ter que responder rapidinho, né? Porque tendo em vista o avançado, né, da hora. Eu só queria dizer o seguinte, essa coisa do atropelamento, né, do final trágico, isso acontece, né, em outros textos da Clarice anteriores à Hora da Estrela, né? Em Perto do Coração Selvagem, a boneca atropelada, né? Em O Lustre é a própria personagem, né? É a Virgínia. Então, existe esse trágico na literatura da Clarice, o final trágico, né? Agora, a Hora da Estrela, ela fez ao longo, né, do ano de 1977, a Olga Borelli ajudou a organizar os fragmentos, e geralmente é chamado de obra de agonia, né? É porque coincidiu, né, com o final dela, né, que vai ser em dezembro. E ela lançou o livro antes, conseguiu lançar o livro antes. Mas, pelo que eu sei, ela não sabia que estava doente, ela só vai saber uns 2 ou 3 meses antes, ou 2 meses antes, nem sei se fica sabendo mesmo que tinha câncer no útero. Então, fica difícil você dizer isso, né? É uma obra de agonia, porque está próximo da morte. Eu acho que só seria se ela tivesse consciência de um estado, né, de fragilidade física, né? E eu acho que isso não aconteceu, pelo menos são os dados que eu tenho, né? Agora, é um livro de agonia. É aquela que não tem nada numa sociedade, nada, porque a sociedade é de quem tem, ela não tem, então não tem chance. E a hora que tem um desejo de construir sua própria história, o Mercedes-Benz acaba com isso, né? Então, é um final trágico mesmo, né? Trágico. Mas ela ter consciência de que estava fazendo uma obra agônica, é isso que eu não tenho certeza. Não sei. Leonardo? Obrigado, professor. E a última pessoa, né, da lista, e com isso encerramos os inscritos, é a Estela Galvez. Ela se encontra na sala. Estela? Não. Então, não, sim, estou aqui. Olá. Boa noite a todos. Professora, serei muito rápida. Basicamente, eu tenho muita curiosidade, acompanho a sua obra, gosto especialmente, além da biografia da Clarice, gosto muito do Teoria do Conto, considero um livro preciosíssimo. Uhum. E, bom, eu naturalmente, como Clarice sempre me interessou desde há muito, eu acompanhei também essa outra biografia que causou muita celeuma, né, do Moser, Benjamin Moser, de 2009, né, Clarice, ponto vírgula, em que, por exemplo, ele defende a tese que Clarice, sua escrita é muito atravessada pelo fato dela ter nascido na aldeia ucraniana e pela origem de sua família, ou seja, por esse braço judio, né? Essa ascendência. Uhum. E eu já li vários artigos também de pessoas que comparam, né, que, por exemplo, louvam o fato de a biografia que você escreveu de Clarice ser a priorística, né, ou seja, você coloca os fatos, né? Você se debruça sobre aquilo, o depoimento daquelas pessoas que conviveram muito proximamente e com fatos registrados da vida dela. Então, eu queria saber a sua opinião, não é bem com o intuito de polemizar sobre essa questão, porque pegando uma fala tua do começo, toda a obra vem de alguém, aí eu diria, e também de um lugar. Então, evidentemente, a experiência de Clarice no Recife, depois no Rio, como igualmente por várias cidades do mundo, naturalmente atravessam sua obra. É essa questão. E a outra, eu escrevo sobre o barroco, né, um assunto que me interessa na minha pesquisa, o barroco na obra de Clarice, e utilizo como referências, por exemplo, a Olga de Sá, o Benedito Nunes e alguns outros,
tem um artigo para ser publicado. Uhum. E também queria uma opinião sua sobre essa questão barroca, né? Esse estranhamento, as hipérboles, não é? O não dito, o apenas sugerido, que dialoga fortemente com a estética barroca. É isso, muito obrigada. Bom, você disse que, numa primeira parte aí das suas considerações, que eu me baseio em fatos. Olha, quando eu comecei a fazer a biografia da Clarice, eu acabei fazendo uma biografia por causa da literatura. Então, não havia uma biografia, assim, com fio histórico da Clarice, não existia, né? E, quando eu comecei a pesquisar milhares de documentos na Fundação Casa de Rui Barbosa, então, aquilo, para mim, foi como se fosse um caldeirão de informações que eu tinha que organizar. Porque nem a escolaridade dela, a história da escolaridade dela dava certo. Porque ela falava uma coisa, o documento falava outra, não batia a data. Ela mentia 5 anos de idade e tudo. Então, houve esse processo, né, de análise exaustiva de milhares de documentos, para eu fazer, então, uma seleção daquilo que me interessava, tendo em vista a minha proposta de leitura, né? Então, eu pude ver que, embora ela tivesse uma ascendência judaica, havia uma diferença muito grande entre a Clarice viver um período de experimentação cultural, né, brasileira como imigrante, e a Elisa, a irmã dela. Eram completamente diferentes. A Elisa veio, cultivou a tradição judaica, escrevia na imprensa judaica, militou politicamente junto aos judeus, defendia certas direções, né, de interpretação e de política, né, do povo judeu. A Clarice era judia porque era descendente de judeus, mas desde quando começou a escrever, ou a se manifestar, vamos dizer assim, numa vida de adolescente e de adulta, nunca ela mais falou nisso. Ela dizia, numa entrevista, ela falou, eu sou judia, você sabe, falou para a entrevistadora. Mas depois falou, noutra entrevista, mas eu sou contra essa ideia de judeus considerar como povo eleito por Deus. Então, não era. Quer dizer, ela era por ascendência, mas não por adesão, vamos dizer assim, religiosa, né? Então, é isso. Agora, há vários modos, né, de ler Clarice. E o biógrafo aí que você citou, eu contestei até publicamente numa Fliporto, porque ele veio com aquela história de que, sensacionalista, no meu entender, né, de que a mãe tinha sido estuprada e por isso tinha sífilis. Depois ele explicava, não, ela teve sífilis porque foi estuprada. Eu falei, bom, mas então, uma coisa pela outra, outra por essa, isso é um círculo vicioso e não explica nada. Por quê? Porque não existe nenhum depoimento ou nenhuma, sei lá, nenhum registro que dê vazão, né, que dê poderes, vamos dizer assim, de afirmação a essa tese, né? E a resposta dele foi que ele realmente não tinha DVD da cena do estupro. Foi isso que ele me respondeu. Então, desde esse período, eu me recusei a participar de debate com ele, porque o que eu quero é o que eu estou fazendo aqui com vocês, é discutir ideias. Se não existe, o que eu contestei é que ele estava admitindo uma tese quando podia ser uma hipótese, porque em pogrom havia muita violentação de mulheres. Então, é uma hipótese. Mas como que você vai afirmar que aquela mulher foi estuprada? Existe uma diferença muito grande nisso. E ele afirmava categoricamente. Não admitia dúvidas. Eu falei, não, talvez uma hipótese, tudo bem, mas não da forma como
né? Sem embasamento documental. E depois que eu li o livro dele, eu vi que realmente eu levei muitos anos para fazer uma seleção de repertório. E eu vi que havia muitas, para ser delicada, né, semelhanças entre a seleção dele e a minha. Eu começo com uma enigma, tem e ele também, depois eu vou para os primeiros textos, selecionei uns críticos, ele também, os mesmos. Tem um capítulo que ele chama O Furacão Clarice, que é o título que eu usei, O Furacão Clarice, lendo mesmo tudo. Termina com a cena do hospital, usa o repertório de documentos que eu usei, como a carta do marido para ela, tentando reconciliação, com um bilhetinho que eu achei também no acervo. Então, são documentos que eu selecionei durante muitos anos, né, e que ele simplesmente usou, né? Então, a gente passa anos a fio fazendo seleção de repertório, lendo milhares de documentos, depois vem assim, como é que eu vou chamar isso? Vem uma obra, né, que tem essas coincidências, né? E realmente eu fiquei muito espantada. É só isso. Agora, quanto ao barroco, você até já respondeu, porque você já deu aí as características do barroco que a gente pode encontrar na própria obra da Clarice, né? Sobretudo movimento. Ela é uma obra em movimento. Ela não é uma obra estática, tá? Não é uma obra estática. Então, ela está em constante movimento. Tem volutas, né? Tem voltas. Às vezes a vida volta, né? Isso é muito barroco, né? E os outros você já falou vários aí, mas a gente não pode também desenvolver, né, Leonardo? Acho que não dá mais. Eu espero ter parcialmente respondido você, viu, Estela? Sim, muito obrigada. Grande abraço. Aí no seu trabalho, viu? Das relações da Clarice aí com a cultura barroca, com a arte barroca. Professora, muito obrigada. Nada. Obrigado, Estela. Obrigado, professora Nádia, pela nossa noite de hoje. Eu acredito que foi mais que proveitosa, né? Só temos a agradecer pelas palavras sobre Clarice e também agradecer ao público, né, que esteve aqui presente durante esse debate, nessa troca de ideias, e eu acredito que tenha sido uma experiência fantástica para todo mundo, né? Então, a equipe do Conel só tem a agradecer. Obrigada a todos pela atenção dispensada, e espero que essa conversa leve vocês a continuar lendo Clarice, né? Eu não quero que vocês fiquem desanimadas com a leitura de Clarice, pelo contrário. O meu intuito aqui é abrir certas perspectivas de leitura que dê a vocês, assim, uma vontade maior ainda de continuar lendo a Clarice. Boa noite a todos. E muito obrigada, viu, Leonardo e Ivanildo, pelo convite. Eu que agradeço. Bye. Tchau. Tchau, tchau.